Olá a todos, esse é um vídeo da disciplina de Relato Integrado e Sustentabilidade e tem como objetivo fazer a análise do relato integrado da empresa Gerdau. Segue a agenda do vídeo, começaremos falando sobre a empresa, faremos análise do relato integrado, indicaremos alguns pontos relevantes e por fim concluiremos. Sobre a empresa, a Gerdau atua no ramo de siderurgia, tendo como produtos aços e minério de ferro. Tem um total de 31 mil colaboradores pelo mundo e dentro dos seus valores podemos citar alguns como foco no cliente, segurança das pessoas, excelência com a simplicidade, foco nos resultados e na área de sustentabilidade econômica, social e ambiental. No que se refere à análise do relato integrado, ela foi baseada em 2 pontos: a verificação da divulgação das informações dos elementos de conteúdo alinhados com os princípios básicos e também alguns testes de adequação à estrutura conceitual para a apresentação de um relato integrado. Tudo isso tendo como base o framework divulgado pelo International Integrated Reporting Council. Sobre o relatório da Gerdau, ele se refere ao período de 2016, o ano que a própria empresa aderiu a essa metodologia do relato integrado. E o relato foi avaliado de acordo com os conceitos presentes no Framework 1.0 de 2013. Aqui seguem os princípios básicos que serão analisados no relato integrado. Podemos destacar alguns como materialidade, concisão, confiabilidade. Também temos os elementos de conteúdo definidos pela estrutura conceitual, como a governança, desempenho, perspectiva, riscos e oportunidades. Conforme se verifica nesse slide, no que se refere à análise do relato integrado da empresa Gerdau, todos os pontos referentes aos princípios básicos e aos elementos de conteúdo estão presentes no relato integrado, demonstrando aderência às definições presentes na estrutura conceitual. Alguns apontamentos positivos, a gente destaca a interatividade do relato integrado. Ele tem um índice lateral bastante interessante que auxilia na navegação do relato integrado. No que se refere ao processo de geração de valor, entendemos que ele é muito bem apresentado, de forma objetiva e clara. Sobre as informações de capitais não financeiros, entendemos que estão muito bem explicadas e detalhadas. Sobre os pontos negativos do relato integrado, apesar de ter informações sobre o capital manufaturado em outros capitais, não teve um tópico exclusivo desse capital. E conforme o próprio framework menciona, qualquer omissão de informação tem que ser explicada. Então, mesmo que o intuito da supressão dessa informação tenha sido evitar redundâncias, ele deveria ter sido evidenciado. Outro ponto negativo se refere à governança, à responsabilidade pela governança corporativa, em que não encontramos nenhuma declaração sobre esse assunto. Concluindo, a nota dada ao relato integrado foi 9.0, tendo como ponto negativo apenas a falta de algumas informações, como o capital manufaturado e a responsabilidade pela governança corporativa. Destaca-se também a ótima aderência aos conceitos e conteúdos sugeridos pela estrutura conceitual, atendendo aos princípios básicos e aos elementos de conteúdo. Outros pontos também são
característica user-friendly pelo índice lateral e pela fácil manuseio do relato integrado. Também pode-se destacar a questão das informações menos textuais e mais visuais, sendo bastante amigável para o usuário. Outro ponto também é a não repetição demasiada de informação, sendo bastante claro e objetivo. Como sugestões de melhorias ao Auto Framework, podemos citar a definição de indicadores que permitam uma maior objetividade dos relatos, bem como uma delimitação mínima do conteúdo. Outro ponto são revisões ortográficas nas versões em português, uma vez que persistem termos em inglês que acabam truncando um pouco a leitura e o entendimento do texto. Outra questão seria uma estrutura para padronizar os relatos em uma futura implementação no formato eletrônico XBRL, assim como ocorre atualmente no plano de contas. Obrigado.